É bem verdade que o Tottenham não fez nada pra merecer mais do que o que aconteceu nessa partida, mas ao mesmo tempo, cara, não dá pra não ter um sentido assim, uma sensação de que esse time, além de ser podre de ruim, é zicado, cara. É inacreditável. Parece, parece uma maldição, cara, pra cima desse time. Parece que assim, a gente tá destinado a ser rebaixado, não importa o que aconteça. Né? Porque a forma como saiu esse gol do Sunderland aí é piada, né? Pra um time que tá na nossa situação, tomar gol dessa maneira ainda é complicado. E, bom, chegou o técnico novo, né? O De Zerbi, primeiro trabalho dele, primeiro dia, né? Primeiro jogo. A gente imaginava o quê? O Tottenham teve aí, acho que 2 semanas e pouco, né? Sem jogar. Grande parte dos jogadores descansados. Um novo técnico chegando, pra quem sabe dar aquele efeito do novo técnico, né? Que chega e muda as coisas. E ainda assim, o cara teve, acho que uma semana, uns 10 dias pra treinar, né? E no final das contas, cara, foi o mesmo Tottenham de sempre. A mesma bagaça. Aliás, não nem bagaça, porque a bagaça da azeitona, se tu espremer mecanicamente, ainda sai um pouquinho de óleo ali. Né? Não é a bagaça tá seca já, amigos. Uma questão a ser ressaltada é que o Vicário fez uma cirurgia de hérnia, né? Não pôde jogar aí jogou o Kinski. O Kinski pela primeira vez atuando desde aquela partida contra o Atlético de Madrid, em que ele comete pelo menos duas falhas brutais, né? Acaba sendo substituído no primeiro tempo ali. Naquele pós-jogo eu acabei decretando, né, que a carreira dele em alto nível tinha acabado, né? Eu acho que talvez tenha sido muito pessimista, não sei, vamos esperar para ver o que acontece com o homem, né? Mas hoje ele teve essa oportunidade e foi muito bem, cara. Fiquei muito feliz por ele. Apesar da derrota do Tottenham, tem um ponto positivo, acho que foi a atuação do Kinski hoje, que conseguiu se recuperar emocionalmente, em termos de performance também, daquele jogo contra o Atlético de Madrid. O Tottenham até teve alguns bons momentos nos primeiros 10, 15 minutos, o Richarlison finalizando, tendo uma chance ou outra ali, nada demais, tá? É porque assim, quando, né, no deserto se pingar uma gota d'água, é uma tempestade, né? Então é isso, o Tottenham cria duas meias chances, o cara já fica empolgado, entendeu? Mas as melhores chances vinham do Sunderland, né? Primeiro esse gol olímpico que o cara tenta aqui, e o Kinski acaba pegando. Depois tem essa bola que vem da esquerda, num cruzamento pra área aqui do Enzo Lefebvre, se eu não tô enganado. E o Brobbey, ele sobe, consegue cabecear, só que ele subiu muito antes da hora, aí acaba cabeceando muito por cima do gol. Né, o Tottenham, quando chegou, teve um pênalti que foi marcado, que foi ridículo. Na real, essa jogada toda foi patética, cara. Primeiro que o Reinildo faz aquela coisa idiota de jogador, de tomou um toquinho, caiu no chão e meteu a mão na bola. Ah, não. Porque o cara quer marcar falta. Ele quer ser o juiz. Ele já bota a mão na bola, já abraça. Não, foi falta, foi falta. Não foi falta. Aí o juiz deu mão na bola. Ótimo, perfeito. O Tottenham cobrou rápido, o Colomboani entrou na área. E o juiz marcou pênalti por causa disso aqui. Depois foi pro VAR e... Ai, cara, é um negócio bizarro. Ainda bem que tem o VAR pra salvar mesmo algumas injustiças, porque o Alderete, que é esse cara aqui, né, ele chega primeiro na bola, dá pra ver até aqui nesse frame, né? Ele toca na bola. Aí depois o Colomani já tá caindo todo igual um saco de batata. Vem o Onai, né? O nome dele. E dá um carrinho e aí pega o Colomani, mas o cara já tá caindo, mano. O cara já tá no meio da metade da queda dele pro chão. E foi tão bizarro que nem o Colomani caiu e pediu pênalti. O Colomani tava meio que com o braço esticado como quem pede o escanteio, não como quem pede pênalti, né? E aí o juiz marcou o pênalti, depois foi lá no VAR e tirou corretamente. Se começar a marcar pênalti pra esse tipo de coisa ali, acabou o futebol. Né? Aqui tem um lance também em que vem uma bola cruzada na área e a incapacidade do Tottenham de defender é um negócio realmente chocante, né? Porque aparece um camarada livre no segundo pau e ele perde. Então essa chance com a do Brobbey ali já eram duas muito claras do Sunderland de pelo menos meter no caminho do gol, e eles erraram as duas, então estavam muito mal. Aqui o Luke O'Nien, que eu acho massa a trajetória dele, porque eu vi esse cara sendo um dos protagonistas da série Sunderland até morrer, quando o Sunderland tava na terceira divisão e agora o cara tá jogando Premier League. Começou como titular, jogou o jogo inteiro e fez um bom jogo. Então, realmente, daqueles momentos bacanas de ver assim, né? Ele manda uma bola na área ali, aí a zaga do Tottenham tira e cai no Xhaka, ex-Arsenal. Ele manda um pancadão de perna direita, que é a perna ruim, e a bola passa muito perto do gol ali, né? Quase que o Sunderland faz. Então vocês podem ver, ó, tem mais uma aqui, né? Cruzamento do Xhaka, e aparece o maluco no segundo pau livre, o Kinski consegue sair bem, fechar o ângulo e fazer a defesa. Então vocês podem ver que as principais chances todas do Sunderland, né? Apesar do Tottenham ter tido um momento ou outro, por exemplo, esse aqui, que foi numa bola de sorte, vem cruzamento do Dodge e o zagueirão do Sunderland afasta mal. Aí ela cai com o Solanke e ele meio sem ângulo acaba perdendo porque o goleiro pega e fecha o ângulo legal também. Talvez essa aqui seja a jogada mais bem trabalhada do Tottenham, né? O Bergvall faz uma tabelinha aqui, avança, corre, deixa no Richarlison, que bota na frente, só que ele adianta um pouquinho demais, não consegue finalizar.
né? Talvez faltou um pouquinho de velocidade aqui, um pouquinho de controle de bola pra meter essa bola no fundo da casinha, mas era uma boa chance pro Tottenham aí. E aí sai o gol do Mukiele, cara. E eu digo que o Tottenham tá azarado por causa disso, cara. Nada vem pra nós, velho. Nada vem pra gente. Não tem um pingo de sorte nesse clube, cara. O Mukiele é um zagueiro, lateral direito, e ele é destro, tá? Então, tu marcar um cara desse indo pro ataque, eu acho que o Tottenham fez corretamente aqui. Tu tranca o cara na perna errada dele, ou seja, tu deixa ele avançar pra dentro, que ele vai ter que fazer alguma coisa com a perna ruim, que é a canhota, e tu deixar um cara desse chutar, nem é o pior dos mundos, né? Tu manter a marcação ali e deixar o cara chutar, eu acho que até ok. Na pelada direta eu faço isso quando eu vejo que é um pereba que vai chutar a bola, porque eu sei que a chance do cara fazer gol é quase zero. E essa bola realmente ia sair muito longe do gol. Se tu vê pelo ângulo de trás, assim, o chute dele ia ser todo errado. Porque, cara, é um defensor chutando com a perna errada, não é nem um defensor muito técnico, não é um Pedro Porro. É um cara ali, né, que realmente não tem a capacidade de ficar fazendo gol de fora da área, não. Só que a bola desvia no Van de Ven e mata o Kinski completamente. Deu até pena aqui, mano. O Kinski caiu de joelho e não tinha o que fazer, né? Zero falha dele aqui. É um lance que nem Courtois pegaria, nem goleiro na história pegaria isso aqui. Né? Tá caindo pra um lado, a bola desvia pro outro. E entrou. E aí, como se a zica do Tottenham não fosse grande o suficiente, ainda tem esse lance em que o Brobbey foi muito malicioso, porque é uma bola que o Romero tá protegendo pro Kinski sair e pegar. Aí o Brobbey chega, empurra o Romero em direção ao Kinski. Cara, ele foi, assim, mau caráter, velho. Mau caráter. Não tinha nenhum. Cara, não tem nenhuma explicação pra tu dar um empurrão num cara numa situação dessa. É igual, pô, um cara tá parando pra não dar na placa de publicidade, tu vai lá e empurra o cara. Não tem como, tu empurrou um companheiro de profissão em cima do outro, olha só. É ridículo, cara. Ele deveria ter sido expulso umas 2 vezes o Brobbey na partida, apesar de ter jogado muito, tá? E aí o Romero tem essa colisão com o Kinski, o jogo para quase uns 10 minutos. O Kinski com o cabelo vermelho de tanto sangue que saiu ali e acabou jogando depois com uma faixa, né? Enquanto o Romero, nunca tinha visto ele tão emocionado, ele saiu de campo chorando, cara. Eu não sei se ele saiu de campo chorando no sentido de tipo, pô, eu sou o capitão, mais uma vez tô deixando o time, né? Já teve várias vezes que ele teve suspenso aí, não pôde ajudar a equipe. E agora, com o Tottenham prestes a ser rebaixado, mais uma vez ele tem que sair de campo. Ou se talvez ele sentiu alguma coisa, ficou com medo de não poder jogar a Copa, não sei. Mas o bicho tava emocionadíssimo ali, cara. Emocionadíssimo, teve que ser substituído, né? Chorando. Cara, depois o Tottenham não consegue fazer nada, absolutamente nulo no ataque. Então, o De Zerbi chegou e ele é um técnico que tem um estilo de jogo interessante, né? Só que não adianta, assim, não adianta. Parece que pode botar o Guardiola ali, não vai mudar nada, né? O Thomas Frank chegou, o Igor Tudor, quando chega, depois da demissão do Frank, tem alguns momentos de alguns jogos que o time parece melhor, parece que estava lutando, depois dá tudo errado, principalmente naquele jogo contra o Forest, né? E agora chegou o De Zerbi, primeiro jogo, claro, tem que dar tempo ao tempo. Afinal, o cara assinou um contrato de 5 anos. Mas o primeiro jogo não teve nada novo. Foi o Tottenham podre de sempre. Defensivamente até teve alguns bons momentos, mas não foi tão sólido. E ofensivamente é nulo, né? Muito chuveirinho, cruzamentos horríveis. E é isso, cara. Tem esse lance do Sunderland que eles chegam na ponta ali, conseguem cruzar e a bola passa por todo mundo. O Dodge tira, né, essa bola que estava a caminho do gol praticamente. E aqui, faltando poucos minutos para acabar, tem a primeira boa jogada do Pedro Porro. O Pedro Porro é um cara que... ele é o cara mais técnico do time, né? De longe, ele tem uma batida na bola fantástica. Só que ele é um cara que não consegue manter uma regularidade. Tem jogos que ele é disparado nosso melhor jogador e muito influente. E tem jogos em que ele não joga nada. Hoje foi um dos que ele não jogou nada. Até esse momento em que ele faz uma boa tabelinha com o Dodge lá dentro da área. E ele finaliza. A bola é pra fora, mas o goleiro pega de qualquer maneira, né? E aí no escanteio... Mano, o cara acabou de fazer uma boa jogada. Aí no escanteio, ele faz uma tabelinha curta aqui pra cobrar o escanteio curto. E na hora de cruzar, ele manda pra fora do... Cara, não é que ele errou um pouquinho a força. Ele quase mandou pra fora do estádio a bola, velho. O cara mais técnico do time. O que explica um negócio desse, cara? Se não é nervosismo e falta de confiança. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. De novo, não é que ele errou assim um pouco. Ele literalmente bateu tão embaixo na bola que ela subiu assim, ó. Com direção à lua. Né? Foi lá encontrar a tripulação da missão Artemis lá. E aí, cara, sai o Brobbey muito aplaudido, né? Acho que ele tinha que ter sido expulso, mas jogou muito, ele tem uma força e uma capacidade de pivô tão absurdas, cara, que me lembra o Lukaku nos bons momentos. Quando o cara dá as costas pro zagueiro assim e protege a bola, é impossível tirar. Só fazendo falta. O cara é um tanque, é absurdo esse maluco aqui. Acabou 1-0, né? Não foi um grande jogo do Sunderland também, apesar de que eles jogaram mais do que o Tottenham, na minha opinião, mereceram a vitória. Mas é impressionante como esse time é azarado, zicado, amaldiçoado.
E vai cair, né, rapaziada? Vai cair, o West Ham tá numa recuperação boa, o Nottingham Forest tá jogando melhor que a gente. Infelizmente não tem muito o que falar, né? Eu realmente não queria entrar nesse papo, mas muitos me perguntaram, então queria comentar rapidamente sobre a questão do De Zerbi, né? Em termos de futebol, ele é um técnico que acho que tem coisas bem positivas, fez o Brighton jogar muito bem, por exemplo. Agora, eu não queria ele no Tottenham por uma questão simplesmente moral, né? A questão é o seguinte, e é bem complexa, é difícil discutir isso em poucos minutos, mas basicamente foi ele que levou o Greenwood pro Marselha e defendeu o Greenwood com unhas e dentes quando estava lá. O Greenwood é um caso daqueles em que não há nenhuma dúvida, não há nenhuma nuance, não há nenhum questionamento. Ele é um daqueles casos que vazou um áudio, né? Ele vazou um áudio e o que ele estava fazendo com a parceira dele lá era agressão sexual, violência e tentando se forçar em cima da menina, né? O Greenwood, ele é um monstro. Ele tá na categoria do Robinho. O Robinho também vazou as questões do processo dele lá, em que ele ria do abuso sexual coletivo que eles cometeram lá contra a menina, né? Então ele tá na categoria dos monstros de que não tem dúvidas, rapaziada. Não, é diferente de outros casos em que a gente não sabe o que aconteceu, é a palavra de um contra o outro e realmente é complexo pra gente julgar, né? Esse aqui não. Esse aqui é só ouvir o áudio pra você saber que o cara é um monstro, né? E aí, o próprio De Zerbi, ele fala assim, não, o Greenwood foi o primeiro jogador que eu liguei, que eu queria no Marselha. E aí depois ele defende o cara com unhas e dentes, assim. Então, eu sei que tem questões muito complexas aqui. A primeira delas é que você abrir a boca pra falar de algum problema, assim, muitas vezes gera mais críticas a você do que se você ficar calado, né? Então, você defender um ponto de vista, né? Às vezes as pessoas falam, mas e outro, por que você não fala deles? Você é mais cobrado do que você ficar quieto, do que as pessoas que ficam quietas, né? E ao mesmo tempo também tem outras questões complexas, como o caso de que futebol hoje em dia os clubes são mega corporações, os donos são bilionários. A gente sabe que questões morais e de humanidade, de bom senso, muitas vezes são deixadas de lado, ou na maior parte das vezes, em pró de resultados e lucro, basicamente. É isso que acontece no Tottenham, não é diferente, mas a gente sonha, né, que a gente possa ter um time, um clube que a gente possa se orgulhar. E acho que isso passa por ter um pouco dos valores que tu se identifica dentro dessa instituição também. E quando tu acolhe um cara que basicamente defendeu um agressor sexual comprovado dessa maneira, como é que é triste, como é que eu vou torcer pra esse cara, né? Pra ele ter sucesso no clube. É bem complicado. E também tem um último agravante que muitos defensores aí do jogador lá gostam de trazer na internet, é que o caso dele, alguns falam que ele foi inocentado, ele não foi inocentado. O caso dele foi retirado porque a parceira do Greenwood acabou voltando com ele. Por motivos que não cabe a nós julgar, né? Eles são um casal no final das contas. Mas por isso ela retirou a acusação. Beleza? Mas quem ouviu o áudio sabe o que aconteceu e que ele é culpado. E que ele é um monstro. Então, enfim, esse é um daqueles casos que não tem dúvidas. E eu preferia não ter no meu clube um cara que defendeu uma pessoa como essa. É só isso. Inscreva-se aí no canal, mais tarde tem o pós-jogo do City também. Valeu!